bem-vindos ao nosso primeiro podcast Geração com Cristo. Neste podcast vamos abordar diversos temas de carácter religioso, com a ideia de conhecermos melhor os nossos convidados e sabermos mais sobre o seu percurso. E para começar hoje, temos como nosso convidado o pastor André Lima. Boa tarde, pastor. Boa tarde, irmã Ruth. Boa tarde. Paz e graça. Ok, para começar, pode começar por nos dizer como é que foi o teu percurso com Cristo, qual é que é o teu percurso com Cristo até aqui, ao teu dia de hoje? Glória a Deus. Eu passei quase toda a minha vida na igreja, desde a minha idade, acho que 5 anos. E com a idade de 12 anos aí, comecei a ter a consciência de caminhar com Deus. Acho que 2 anos e meio dei a minha vida ao Senhor. E ao longo de 13 anos comecei a dirigir a escola dominical como monitor. E pouco a pouco comecei andando com o Senhor, intercedor com 13 anos de idade, 14 anos, tornei um intercedor já firme na oração. E comecei a ir, com a minha idade de 15 anos, tornei diretor da escola dominical. Comecei a dirigir muitos da minha geração, que eram meus mais velhos, alguns também têm a mesma idade. Tornei diretor deles e com essa idade também fui batizado. Batizado com 15 anos, então ao longo dos anos comecei a caminhar, compreendendo o que Deus quer fazer comigo. E comecei a ter a consciência mesmo das coisas do projeto de Deus na minha vida, cuidar de 20 anos. Isto tudo a partir dos 12 anos? 12 anos, eu sou da minha vida Jesus Cristo com 12 anos. Okay. Mas não sabia o que realmente Deus estava preparando. Okay. Apesar que eu tinha uma profecia quando tinha 15 anos, daquilo que Deus queria fazer para mim, mas só que eu não tomei mesmo em consideração isso. Não era mesmo a minha, como posso dizer, não me focalizei nisso. Okay, não era mas foi com 20 anos, quando o Senhor começou a falar comigo, aí comecei a compreender realmente a missão de Deus comigo. Okay. Então, com 20 anos, já tiveste a certeza que querias seguir o caminho de Deus? Exatamente. E já sabias que querias ser pastor? Me falou já sabias que o Senhor falou? Com 20 anos. Ok, então o Senhor falou com o pastor? Falou comigo, okay. Falou comigo, a mensagem que eu me lembro ainda, temos agora na nossa casa, tinha uma tia minha, o Tessaldo, ela, Odete, ela foi usada muito por Deus para profetizar. Foi naquele período no qual o Senhor começou a falar muito comigo, toda noite que a gente orava. Eu me lembro a primeira vez quando o Senhor me chamou, sou um soldado dele. Amém. E a segunda vez ele me disse que me chamou para ser um servo dele, colocou o ministério em mim. E eu vou ser alguém que ele escolheu para conduzir um povo. Amém. Mas ele não revelou tudo. Comecei ao longo dos anos, com 21 anos, comecei a compreender realmente a missão e a ensino de suite. E comecei a indo, e até chegando aqui na Europa. A Europa é que eu comecei a compreender mesmo a grandeza, né? Eu posso dizer, a responsabilidade da missão que ele me deu. Muitas profecias, muitos pastores que falavam comigo. E assim, ao longo do tempo, comecei mesmo a me afirmar. Me lembro uma profecia que foi dita em 2013, de uma americana, me disse que você tens uma grande missão com Deus. A única coisa que tens que fazer é só se preparar. Apesar que a minha preparação foi em todos os níveis, acadêmico, psicológico, emocional, espiritual também. Que tem que ter uma vida de oração, de santidade. Mas não foi fácil. Mas o meu percurso foi assim com o Senhor. Então o pastor recebeu um chamado de Deus. Chamado de Deus, posso dizer, tem muita forma de Deus nos chamar. Aqueles que já foram chamados por Deus, Deus dá-lhe a conhecer desde pequeno. Aqueles que Deus dá-lhe a conhecer no momento adulto. Aqueles que Deus dá-lhe a conhecer no momento que vão entrar no ministério. Deus me deu a conhecer assim, com 15 anos. Com 15 anos, que sim, uma profecia que eu ouvi era que aquele apóstolo estava a dizer que está vivendo no meio de muita gente, pregar o evangelho, muitos estão a ser salvos. Mas como um não está muito focalizado nisso,
Não Ok. dei mesmo a importância. Foi com 20 anos que eu dei importância. Ok. Então, tecnicamente, o pastor recebeu uma visão. Ali, Ok. uma visão. Visões, tive muitas visões. Tiveste muita visão. Visões que Ok. vai dirigir pessoas, que vai dirigir Ok. grupos de pessoas. Ok. Mas a visão que a gente está a começar hoje é muito diferente do meu percurso. Ok. Meu percurso com Deus foi uma preparação com Ele. Ok. A visão é algo que... Se nós entrarmos falar sobre a visão, eu entendo que a visão é uma missão que Deus coloca na pessoa. Amém. Ok. Que a visão que a gente está obrando hoje, uma visão no qual, acho que falaremos mais tarde, visão no qual está muito ligado com ajuda humanitária, ajuda social. E eu cresci com essa ideia, dizendo ao meu pai, eu nunca vou morrer sem eu ajudar os pobres, ajudar as viúvas, ajudar as crianças, construir hospitais, construir escolas. Sim, Eu vamos sempre falar disso dizia mais para isso. frente. Sim. Mas eu gostava que o pastor me dissesse como é que o pastor sabia que essa visão vinha de Deus. Tem muita gente que não entende sobre isso. Sim. E que se calhar gostaria de saber, gostaria de ter esclarecimento sobre visões. Tem pessoas que são religiosas e não religiosas, que não compreendem mais. Então, se o pastor pudesse nos explicar da visão que o pastor teve, podemos assim dizer, como é que o pastor sabia que a visão vinha de Deus, que era uma mensagem de Deus, o que é que o pastor viu exatamente, assim, se pudermos detalhar um pouco mais, que é para podermos Obrigado. saber, sim. Eu acho que cada um tem uma particularidade que Deus anda, trabalha com ele. No meu caso, aqueles que Deus vem de uma vez fala, dando mesmo assim, explicando, vai ter visão, Deus vai levar, vai transportar no lugar. Mas aqueles que Deus ele vai constituindo coisas ao longo do ano, ao longo do percurso. Para mim foi uma constituição de coisas. E a vontade que eu tinha é o desejo que Deus colocou já em mim, sem sabendo que é a missão que Ele já tem me dado, a missão de não só expandir o Evangelho, mas também ajudar as pessoas. Sim. Porque eu me lembro uma coisa que Deus me falou quando eu tinha 20 anos, me disse que eu te dei um grande coração. O coração que eu te dei é um coração em que você vai ajudar muita gente no mundo todo. Eu vou enviar pessoas que você vai ajudar muitos. Essa característica que vai caracterizar a tua personalidade comigo. O coração que eu coloquei em você. Então, eu já sabia isso com a idade de 10 anos. Eu cresci naquilo. Cresci mesmo com o coração aberto a ajudar. Pronto a morrer até não, mas pronto a assim, entregar, né, para a pessoa, né, para ajudar a pessoa. Então, e ao longo do meu percurso, eu sempre escrevia as minhas visões, escrevia sempre o que está no meu coração. E ao longo, quando eu cheguei aqui na Europa, percebi muitas profecias que estavam ligadas ao ministério. Porque eu vou ser um formador de almas, ganhador de almas, vou formar muitas almas, e estes vão ir ao mundo inteiro, vão fazer ensinamentos até chegar nos confins da terra. Mas vinha sempre a ideia também dizendo que você vai ajudar muita gente. Então, ajudar muita gente. E isso tudo começou a constituir mensagens que Deus sempre dá. Então, se nós entrarmos na pergunta da visão, foi um belo dia, né? Passou muito rápido, foi em 2018. Ouvi a voz do Senhor no meu ouvido mesmo, foi algo incrível. Eu falei com a minha esposa, e se eu ouvisse eu me falando para implantar numa igreja. Até me lembro, nesse dia eu estava a rir. Disse, você vai ser pastor, vai implantar a igreja? Como assim? Foi em novembro de 2018. Eu disse que é uma sensação muito, muito diferente. Então, tem um meu amigo, o profeta Júnior, saúdo ele também, e a gente fazia muito trabalho em Angola, de evangelização, de orações, íamos mesmo nos hospitais orar para as pessoas, e muita coisa acontecia. Então eu liguei para ele, a gente começou a celebrar um programa de oração. Então a gente começou a orar, e foi daí que, depois de muito tempo, acho que 3 meses depois, na semana do meu aniversário, como sempre acontece na semana do meu aniversário, aí o Senhor veio confirmar realmente a palavra. Então o Senhor usou ele como canal para transmitir a visão.
Então me lembro no belo dia, ele me ligou à noite. Disse, Lima, eu quero conversar contigo, é algo muito sério. Eu disse, ok. Disse, o Senhor foi bom. Depois de 3 meses de oração, jejum e oração, o Senhor respondeu. Disse, o que ele falou? Disse, ouça o que ele me disse. Ele me disse, fui eu quem te enviei na França. O Senhor disse, fui eu quem enviei o Lima na França para... Isso, para o seu amigo. O meu amigo, sim, para transmitir a mensagem, fui eu quem enviei o Lima na França para ele se preparar, para ele fazer aquilo que eu coloquei nele. Aquilo que está subindo no seu coração é a visão que eu coloquei nele, para levar ao mundo. Então o Senhor começou a explicar, assim como me foi dito em 2013, é a mesma coisa também que o Senhor falou. Como é que vai ser, almas que vão ser ganhadas, formações que vão ser seguidas, os que vão sair também vão expandir, acompanhando a visão que estamos a trabalhar com ele. E então foi daí que eu comecei a orar ao Senhor. O Senhor começou a me confirmar realmente a visão. Ok. Então isso quer dizer que, tecnicamente, o pastor já sabia, já estava programado que o pastor iria começar o ministério. O pastor já tinha essa noção. Tinha essa noção em 2019. Ok. Então a pergunta é, por que o pastor esperou até 2024? Porque o tempo de espera? Porque começar só em 2024, uma vez que já recebeu a visão? Sim, uma boa pergunta. Sim. Uma boa pergunta. Até eu mesmo me pergunto por que eu também demorei muito. Mas sim, acho que foi eu. Não fui eu, não o Senhor. Fui muito... Já pedi perdão ao Senhor nisso. Eu fui muito teimoso. Sim, fui muito teimoso, não encorajo ninguém a fazer isso. Não fui obediente ao Senhor imediato, porque é o medo. Não o medo de servir ao Senhor, o medo de ter números de pessoas que eu tenho que estar ao meu encargo. Não é fácil. O Senhor realmente, humildemente, deu-me uma visão mundial. E sabendo que uma visão mundial, e não só almas da França, da Europa, global, do mundo inteiro que estão sobre os teus ombros. Então isso eu fugia. Eu me lembro uma vez estava fazendo uma oração, a minha esposa me ouviu, disse que nunca faça mais esse tipo de oração. Tá, pedi ao Senhor para tirar isso da uma outra pessoa. É o receio, sim. Exatamente. Então, eu entrei na preparação do ministério da visão, começando a escrever as formações de discipulados, mas só que eu não queria mesmo que... Tá por cá meio também de como começar, onde é que vai ser, a cidade, o lugar, então estava mesmo em preparação. Mas só para dizendo que fui eu que fui rebelde, uma vez o Senhor falou comigo em 2022. Por que estás a me aguardar, a me fazer esperar tanto? Quando eu vi essa voz, me lembro, falei da minha esposa, meu amigo meu, eles partilhei isso, que o Senhor não está contente. E eu saindo da igreja onde eu orava, foi mesmo pela força de Deus. Tirando mesmo para mim começar aquilo que hoje em dia estamos a trabalhar, a fazer. Então antes de fundar a sua igreja, o pastor congregava numa outra igreja aqui em França? Sim, congregava aqui. Então vamos deixar um pouco a visão do lado, queremos saber mais um bocadinho sobre o percurso do pastor. O pastor pode nos dizer de 2019, que foi mais ou menos quando teve a visão, a 2024, que é quando fundou a igreja. O que é que o pastor fazia? Realmente. Sim, eu passei 1 ano e meio, 2 anos intenso, de 2019 até 2021 orações. E de 2021 até 2022 orava, mas nem tanto assim para a visão, porque para mim, eu dizia que o momento que vamos começar. Estava um pouco a sair da vontade de Deus. Me focalizei na vontade de Deus em 2019, quando o Senhor me deu a visão. E 2019 até 2021, orava muito mesmo, jejuava muito. Só para a visão. Eu me lembro até um dia sair no meu quarto, para ir na sala, emagrecia, tremer. E até queixou a minha esposa, queixou a minha mãe, que tu jejuou muito. Não tinha começado ainda a visão, era só na preparação, já jejuava muito. E então de 2021 para 2023 foi o ano que está um pouco assim, não está focalizado na visão. Então o pastor já nos explicou um bocadinho mais sobre o seu percurso, já falou sobre a visão. Agora o que eu quero realmente saber, o que nós queremos realmente saber, é quando é que foi o momento que o pastor disse, ok, é a hora, vou ganhar aquela coragem, vou começar.
Tem que ser mesmo já, não dá para adiar mais. Meu Deus, meu Deus. Como é que foi? Quando é que foi? Queremos saber tudo detalhadamente. Realmente, sim, não, mas é muito importante. Eu vou dar sempre muito exemplo da minha esposa, porque ela Isso faz parte, é a sim. participante disso tudo. Sim, Mas eu faz ando, parte. costumo rir muito com ela e até mesmo a Ia está a rir disso. Quando eu não vou aqui, a ideia não é falar onde eu saí, mas quando eu tomei a consciência que tenho que começar com o Senhor, então eu não quis começar nessa cidade. Conhecendo a hostilidade da cidade, também conhecendo biblicamente o que a Bíblia diz, que um profeta não é recebido na sua pátria. Amém. Então eu já sabia que a minha recepção, pessoas aqui, vai ser Ok. muito diferente, difícil. Até será muito bom você sair em um lugar desconhecido, vocês vão te receber facilmente. Fora de Annecy. Exatamente. Ok. Também ainda não era pastor, eu fui consagrado. No mesmo ano começamos a visão. 2024. Então foi daí o que eu decidi começar com o Senhor. Então, me lembro que estava de férias, foi no mês de janeiro, eu decidi começar Ok. aqui no Annecy. Então, para implantar uma igreja, tudo começa, tem que conversar com uma pessoa, uma ou duas, explicando a visão, e foi daí que eu fui começar a orar e escrevi nome de pessoas que vou ter que conversar com ele. E dentre tal estava a irmã Kuti, saudações também está aqui conosco no estúdio. Estava o irmão Ramsey, o irmão Simão, essas três pessoas. E eu conversei com ela e o que eu notei, ela me deu uma resposta imediata. E foi também a sua oração ao longo da semana. Também estava a orar pedindo a Deus que lhe envie um pastor para lhe pastorear. Então aquilo coincidiu mesmo que eu dou-lhe essa proposta, ela traz-me a sua resposta, até a sua mãe estava neste dia lá, orando, foi no princípio do mês de janeiro, então, graças a Deus, então, começamos no dia 28 de janeiro a visão, como fosse ontem, começamos 4 pessoas no nosso canto de casa. Realmente, sim. Tá bom. Ok, e qual é que é a mensagem acerca do ministério, acerca da mensagem que o Senhor enviou? Quando começaste ao ministério, tiveste mais alguma mensagem de Deus? Sim. Se te disse, se soubeste que o ministério ia para frente, se ia como, se disseste que não querias fundar em Annecy, se sabias que não tinha que ser em Annecy ou o Senhor te disse, olha, tem que ser mesmo aqui, que esta cidade precisa de ti, como é que... Acho que uma coisa que temos que saber, Deus trabalha com cada um particularmente. E a Bíblia diz, tem uma promessa que nós temos, a Bíblia diz que onde pisar as plantas dos teus pés eu te dou em possessão. Uma vez eu me lembro, um amigo meu mesmo, um profeta, eu orava sempre a Deus, pedir ao Senhor a sua vontade. E eu tive uma visão, a visão não foi boa, que eu tive, perdi o avião, estava no aeroporto, eu expliquei, ele disse não, ele orou a Deus durante muito tempo. E o Senhor falou, diz ao meu servo para ele não pedir muito a minha vontade, porque eu já estou cumprindo a minha vontade. Eu já lhe dei. Ele tem coisas que eu coloquei nele, então ele tem que possuir. Para voltar nisso, acho que o Senhor já tinha me dado a Annecy, ou seja, a França, ou seja, o país onde eu coloquei meus pés. E que nós temos que aprender, aí também vou exortar outros também que vão um dia também começar o ministério, a igreja, é possuir aquilo que o Senhor colocou em nós. Porque Deus já nos criou com tudo. A sua vontade é soberana, não podemos tirar a sua vontade. Mas o Senhor trabalha particularmente com todos, diferentemente, desculpa. Ele é Deus de particularidade. Então, no nosso caso, eu quando começamos, uma semana depois, eu me lembro, eu estava sentado com a minha esposa, eu lhe falei, começamos as coisas, será que começamos mesmo bem? Será que Deus não está conosco mesmo nesta visão? Ela me disse, sim, ias aguardar um pouco, talvez daqui a 3, 6 meses, se eu começar, você logo saíste, né? Onde saíste, na igreja onde você oravas, nem fizeste um mês, já começaste a visão. Eu só lhe dei uma única resposta, eu disse, meu amor, eu chamo Chu, o peso que eu estou sentindo nos meus ombros e no meu coração, você não pode entender.
Se eu te dar, você vai entender mesmo o que se passa. Eu disse, estou sentado contigo aqui, estou sentindo um peso muito forte do chamado de Deus, o seu encargo sobre mim. Então, naquela mesma semana, foi a semana do meu aniversário, dia 4 de fevereiro. Foi aí que esse homem apareceu num sonho, veio confirmar, disse que eu estou com vocês, daquilo que vocês começaram, que é a visão, eu estou com vocês, e eu farei assim. E foi daí que a gente hoje em dia fala de geração como Cristo. Foi aí onde eu recebi esta mensagem no livro de 1 João 4,17. Nesta noite havia muito combate contra espíritos malignos, mas o Senhor me deu a vitória, ouvindo a mensagem que Ele deu e a confirmação. Foi neste dia que eu tive a certeza, até eu me lembro, nesse dia fizemos um culto, né? Um culto chamei o culto Emmanuel, fizemos aliança com Deus Emmanuel. Expliquei mesmo neste dia, no dia 4 de fevereiro, que Deus veio confirmar que está conosco. E foi tipo brincadeira e hoje vimos o que Deus está fazendo. Então, praticamente desde a visão da confirmação de Deus a dizer que é a mesma hora, nunca tiveste nenhuma dúvida, medo durante os cultos, porque sabemos que ao princípio você não tinha muita gente. Nunca pensaste em desistir? Desistir, nunca pensei em desistir. Ok. Mas me perguntei. Medo, nunca tive medo, nunca tive ansiedade, nunca tive também pressa. Mas pergunta-se me perguntava. Okay. Me perguntava em oração com lágrimas. Assim, eu chorava muito. Perguntava ao Senhor por que não está avançando, por que não está em frente, por que esse domingo aí fizemos culto de 2 pessoas, de vez em quando fazia culto com minha esposa, de vez em quando fazia culto com a nossa irmã culto. É muito complicado, do mês de fevereiro até o mês de maio, abril, princípio de maio foi difícil. Muito difícil, muito difícil. É a época assim que sentiste mesmo que havia pouca participação. Ok. E de vez em quando a gente dava convite a outras pessoas, não vinham. E eu acho que o Senhor estava com um caminho para outras coisas. E alguma vez pensaste no julgamento das pessoas como um obstáculo? Sim. Porque sabes, as pessoas que te conheciam antes de seres pastor, muito. Se calhar vão dizer, olha, agora é pastor, não, nunca tiveste medo. Muito, até duvidam de mim, muitos falaram coisas, muito. E muitos vão talvez duvidar falam até hoje. Sim, muitos vão duvidar. Sim. Muito, mas uma promessa que Deus me deu, que dá para falar, acho que é importante, acho que essa missão vai passar mesmo. Uma coisa que Deus me deu, a promessa, e hoje em dia eu costumo ver, estou a ver, né? Deus disse, eu vou convencer esta visão no coração de muitos. Amém. E até o ponto que nós chegamos, quando eu fico sentado e falo, realmente, isso não está concretizado. Porque eu simplesmente, humildemente, pela sua vontade, eu só falei com 3 pessoas. O resto que vieram, eu nunca evangelizei. Cada um veio sozinho. Estava destinado. Quer dizer, que o Senhor começou a convencer, até que precisas ter uma chamada, alguém te liga, vem, você faz uma marcação na sua casa, vai conversar contigo, pedindo que para participar dos cultos. Como é que aconteceu? O que se passou? De vez em quando Deus falava a outra pessoa, vai ter com aquele servo, vai ter. Muita coisa se passou, muita coisa mesmo, que o Senhor começou a convencer em cada um no seu coração. Isso não precisaste de fazer muita publicidade, muita propaganda, chamar aqui e ali. Até que eu sempre falava, a pessoa que participou muito na evolução, até o Zé Macuti, eu sempre lhe falava, até para voltar, mas eu sempre dizia, houve um tempo que está um pouco desmoralizada em relação à participação das pessoas, isso é normal. Sim. Eu, normal, entendo muito, também entendi, mas eu sempre dizia, vamos ver. Paciência, Fé não te falta, fé não faltou. Não, eu sempre dizia, vamos vir. Eu entendo a posição que ela teve, normal, sim. Porque ela participou muito, convidar pessoas, muitos não vinham, ela queria as coisas avançar, mas Deus queria avançar diferentemente. Amém. Diferentemente e realmente as coisas avançou mesmo da forma que avançou. Amém. Tu vais continuar a transformar a vida. A irmã Putos, por exemplo, hoje já modera, é moderadora. Exatamente. É uma coisa muito positiva também. Sim. Uma outra coisa, foi também a oração. A oração que permitiu que as coisas andam assim. Sim.
porque acho que o meu percurso com Deus foi a minha preparação para que eu possa chegar neste ponto. Porque se não fosse o intercedor, não fosse o jovem, ou mesmo o servo de oração, alguém me diz, né, homem de oração, não, acho que ia ser muito difícil. Ok. Porque se chega a um nível, assim, já não era mais 15 minutos, 20 minutos, uma hora. Acho que era mais do que isso. Acho que é mais do que isso. Porque uma vez Deus envia almas, muitos, talvez uma alma, uma oração para uma alma pode custar 15 minutos, 20 minutos. E se multiplicar 20 minutos com tantos que estão aí. Ok, agora passando para falamos do Ministério Geração como Cristo. Podes nos explicar mais detalhadamente? Já explicaste da visão que tiveste no início com Deus, que te deu a visão do nome, mas queremos saber mais detalhes sobre o nome, sobre a escolha do nome Geração como Cristo. Acho que vou ser um pouco longo, se vocês permitirem. Sim, queremos saber. Acho que é muito importante a gente entender isso para que a gente possa ter ideia. Eu me lembro em 2000, não, foi quando eu tinha 20 anos, sim. Tudo foi 20 anos, 21, 20 anos e meio. Eu dormi, estava a ter um sonho. Eu tive dois sonhos. O primeiro sonho vi, o Senhor usou a metáfora do livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Vi, escreveu num quadro e ouvi a voz dele me dizendo: quem hei de enviar? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E neste dia, quando acordei, vi que estava escrito no quadro, acordei, li exatamente o que estava escrito, o que estava marcado no quadro. Exatamente o que eu ouvi: eis-me aqui, envia-me. Depois de dois meses, tive um sonho no qual eu estava na rua e um grupo de pessoas de céu estavam andando, disseram que não estavam numa campanha de evangelização e me pegaram, começamos a ir juntos. Me encontrei numa alta montanha, me deram um microfone para pregar. Me surpreenderam, mas tinha uma grande equipa que estava atrás de mim, vieram me dar com muito respeito o micro. Disseram: prega. Eu disse: não tem ninguém. Disse: não, prega, tem muita gente. Disseram: prega. Eu disse: não tem. Disse: prega, disse aleluia. Eu disse: ok. Peguei e disse aleluia. E por baixo da montanha tinha uma multidão de pessoas, estava muito cheio. Muita gente que é incontável. Eu só gritei aleluia. Peguei e disse: abri no livro de Gênesis capítulo 5. Quando eu acordei, abri o livro, Gênesis capítulo 5. Mas o que eu encontrei é a história a sua genealogia. Adão nasceu a pessoa assim, até chegando a Noé. Eu disse: mas por que então isso? Contava sobre a geração. E eu me lembro do meu caderno, está onde eu escrevi um tema: a geração que levanta a outra geração. Foi em 2000, e foi quando eu tinha 20 anos. Muito tempo. E quando eu cheguei aqui na França, uma vez estou a orar, Deus, Senhor, me falou: eu vou levantar uma geração, um exército santo. Eu até tinha criado um grupo chamado Exército Santo do Altíssimo, para aqueles que podem lembrar. E tempo passou, e foi dali que as coisas começaram quando o Senhor deu a visão, então comecei a entender a geração. Então, como a ideia é trabalhar a mensagem, ser como Cristo, então comecei a orar ao Senhor, pedir ao Senhor qual é a identidade da igreja. Então me lembro, naquela noite eu escrevi Geração como Cristo, comecei a orar e disse: Senhor, que a tua vontade seja feita, manifesta poderosamente, para que seja uma identidade no qual nós trabalhamos com a ajuda do Teu Espírito, que nós sejamos como você. Naquela mesma noite, o Senhor veio ter comigo, falou-me. Me lembro que eu estava numa igreja, tinha muitos que estavam a profetizar. E tinha dois que estavam a profetizar ao meu lado, tinha um que estava a profetizar ao lado do outro que estava ao meu lado, tinha um que estava a profetizar ao meu lado. E o outro me falou-me, disse: tu és o servo de Deus. Tu tens a graça que Deus colocou em você muito forte. Tu és uma bênção para as nações.
ele falou em francês, mas estou a tentar traduzir em português. Disse que haverá uma estação que o Senhor vai levantar uma grande geração que vai colocar na sua posse e você vai ser o comandante dessa geração. Então, quando eu acordei, eu disse, realmente, eu estou olhando a Deus de geração como Cristo, o Senhor me dá a resposta de geração, então compreendi que mesmo já é mesmo o nome da igreja, geração como Cristo. Sim. Sabemos também que o pastor é um amigo de coração muito grande, que o pastor tem muitos projetos, tem muitos planos, e eu tenho conhecimento que uma das ideias do pastor é criar fundações. Sim. Fundações para ajudar crianças e não só. O pastor pode nos falar mais sobre isso? A base da visão mesmo é ajuda. Realmente vamos ganhar almas, é isso que vai caracterizando a igreja, a visão de Deus, ganhando almas. Mas o coração de ajudar, de implementar a fundação, vem de muito tempo, não de hoje. Então, uma das particularidades da visão do qual Deus deu a nós para nos trabalhar, não sou o único, né? Quando Ele deu a nós, estou a dizer a todo mundo. E eu sou simplesmente a pessoa que Ele estabeleceu, mas terão pessoas que vão estar lá para participar naquilo que Deus preparou. Então, a fundação, por enquanto, não temos uma ideia concreta do qual vamos fazer, mas estamos a tentar trabalhar em parceria com algumas associações de orfanatos, com crianças que não têm meios para estudos, e vendo ao longo dos anos para viúvas, ao longo dos anos também. Agora, eu vou explicar uma coisa que acho que vai ser muito importante. A gente tem um longo percurso com Deus, o amanhã a gente não sabe, mas é muito bom quando a gente vai falar com fé, e eu estou falando com muita fé. Para só dar um exemplo, se por exemplo nós, por a ideia, temos que trabalhar com intercedor, homens, mulheres de orações, que têm a graça de Deus. Por que a gente não associa o profético dentro? Quer dizer, que pessoas, mulheres e homens que são proféticos, e vamos orando a Deus, indo a sua direção em nações. A ideia é que quando Deus nos orientar para uma nação, por exemplo, Filipina, a gente vai começar a preparar o que vamos fazer para a Filipina. Vamos lá para tal, fazer uma cruzada evangélica, campanha, mas a gente tem que ir com meios, fundos, para ajudar. Vamos tentar fazer a cartografia da Filipina. A Filipina, o que está faltando? Tem crianças que necessitam. Qual o país? O país é pobre, o país é rico. A diferença é se levar o evangelho da América, levar o evangelho no Haiti, ou levar o evangelho na África. Você vai ir com uma outra perspectiva. Então, onde Deus vai nos localizar para nos ir, a gente vai preparar. Daí pode levar ano, pode levar 1 ano e meio, 2 anos. A gente vai começar a preparar devagar, e lançando campanhas para a gente ir lá evangelizar, mas com ajudas humanitárias. A gente vai dando o necessário. Se não vamos ir com a ideia de construir hospitais, a gente constrói, orfanato, a gente constrói, deixamos pessoas lá, se trabalhou, então pessoas que estão lá continuam a obra, nós saímos. A ideia mesmo é essa, é fazer coisas humanitárias. Então o pastor não tem ideia de fazer isso num só determinado lugar, o pastor quer mesmo fazer trabalho missionário, digamos assim. Onde Deus nos orientar, a gente vai. A ideia é orar sobre a nação, sem qual a tua vontade para tal país. Se o Senhor dizer bom lá, é muito importante quando Deus nos orienta, porque a dificuldade que a gente pode ter, o Senhor vai nos ajudar. Se ir sozinho, você vai ter dificuldades, mas a tua ajuda não vai ser igual quando Deus está contigo. E para isso o pastor também teve alguma visão de Deus, ou é algo que o pastor já porta no seu coração depois de algum tempo por si mesmo? Visão não tive, mas palavras proféticas sim. Se repetiu várias vezes. E quando convém confirmar a visão, ele foi claro comigo, disse que vai expandir ao mundo aquilo que está no meu coração. Eu acho que está no meu coração é ajudar as pessoas. Eu de vez em quando não manifesto muito diante de vocês, também não é respeitoso, também não é muito bom, acho. Mas quando estou em oração sozinho, passo mais tempo a chorar. Para aqueles que não têm necessidade,
para que o Senhor ajude eles a... Tens as tuas próprias Sim. lutas também em oração. Sim, tenho. Ok. Para terminar, porque acho que já exploramos muito o pastor. Para terminar, só mais qual é o plano de ação de graça que o pastor tem para o ministério para 2025 e para o futuro, e para os anos que aí vêm? Ok. Para 2025, a gente, pela graça de Deus, acho que vocês já sabem que estou no seu último domingo, o próximo domingo é o primeiro domingo que vamos fazer fora de casa, depois de um ano, glória a Deus, vai ser muito emocionante. Até a ansiedade não tem ansiedade, emoção não tem emoção, mas gratidão sim, tenho gratidão a Deus. E eu vou tentar conter as minhas lágrimas nesse dia. Acho que vai ser um dia muito difícil para mim. Muito. Já senti isso. Vai ser muito difícil mesmo. Se vem eu lagrimar neste dia, entendam, é porque é o produto de muito trabalho com Deus. Mas para este ano a gente tem muitos programas. Eu não estou me focalizando em dinheiro, porque se eu começar a focalizar em dinheiro, não vai nada. Tive uma chamada do meu primo hoje, estava a falar um pouco da atividade que a gente vai ter este ano. Eu falei só assim, anedota, rindo, eu disse, alguns projetos que eu estou a traçar, ainda não contei na tresoria, porque se eu falar para eles, eu vou dizer, mas o pastor realmente, vamos ainda esperando o dia 23, a gente vai já avançar. Então, como já estou a conhecer cada um, então eu estou a aguardar. Mas já tem um programa estabelecido no qual vamos ter a participação de muitos homens de Deus. Amém. Já, por exemplo, passei muito rápido, no mês de março vamos ter a atividade das mulheres, onde a minha esposa vai pregar, onde a profetisa vai também pregar, a irmã Misha vai pregar. Vamos ter a atividade no mês de abril, da Páscoa, da Páscoa assim, um amigo meu, apóstolo, vai pregar. Vamos ter a atividade do mês de maio, batismo. 4 pessoas que vão ser batizadas e vai ter alguém que vai vir distante, vai pregar. No mês de junho vamos ter a atividade do Pentecoste, a fusão do Espírito Santo, vendo o que Deus nos prometeu para este ano. Senhor já deu a sua palavra, Deus já a sua direção, o que Ele vai fazer conosco, mas acho que no domingo dia 23 vou explicar isso mais tarde. E no mês de julho temos conferência. No mês de julho, tem uma data para exatamente, conferência com um amigo meu, apóstolo e profeta. E teremos orações de 15 dias, intitulei em francês Montici, sobe aqui, como Deus disse no João, o apóstolo João, sobe aqui. Então a gente tem que preparar nosso momento de oração. Vamos ter oração de 50 dias, nomeado Gênesis 50, em relação ao Gênesis, que eu começo para preparar o final de 2025 e 2026. Vamos ter também muita rotação de muitos servos na igreja que vão trabalhar, vão pregar, vão fazer atividades. E vamos ter também campanha de evangelização. Vamos ter 2 campanhas de evangelização antes do verão, do inverno e verão. E depois do verão, vamos ter também uma grande campanha de evangelização e vamos ter um grande culto de evangelização. Isso são preparações para que daqui 2, 3 anos a gente faz uma grande campanha de evangelização. Agora, o objetivo, o projeto daqui 2025, eu coloquei um projeto de até 2030. Amém. 2030. Humildemente eu gostaria de trabalhar, então era Deus que Deus dá um coração a cada um, de entender a visão. É fazer grupos de casa. Criar condições, grupo de casa. Dar um exemplo, nós temos a família Neto. Por que a gente não faz um grupo de casa e orem e criar um outro grupo de casa com outras pessoas que estão trangindo, Angoné, e ao longo das semanas ficam orando da semana, que colocar responsável de cada grupo de casa, começar a discipular as pessoas e no intervalo de 5 anos a gente começa a preparar uma célula de uma ou 2, 3 cidades e a gente sai no quadro da NECI para também começar a implantar uma outra igreja. Eu coloquei o objetivo com o Senhor, 2 igrejas com esta, 3, se Deus permitir, 3 com essa, 4. Então a gente mesmo temos que maximizar nosso esforço com o Senhor
em 5 anos, pela graça do Senhor, fazer isso. Amém. Aí, pronto, está... demos por encerrado, já fizemos muitas perguntas, ficamos a conhecer um bocadinho mais sobre o pastor. Muito obrigada pela presença, Obrigado. Espero que tenha gostado. E aproveitar, se permitir a emissão, orar 2 minutos, se possível, a gente pode orar para os que nos acompanham, os que vão nos acompanhar. Eu sei que vai ter uma grande geração que vão levantar, que vão querer servir a Deus. Talvez nós estamos a ser um modelo para eles. Por que não sejamos um modelo para eles? Amém. Eu sei que muitos vão ouvir, vão dizer também que eu sei como ele. Quero ser como ele. Mas o importante não é ser como nós, é ser como Cristo. Então a minha oração é em nome de Jesus, Senhor. Pedimos que o Senhor levanta grande multidões de homens e mulheres que vão te servir, porque estamos nos últimos dias até a sua vinda. Então pedimos que o Senhor manifesta poderosamente em nome de Jesus, que tenha um coração de servo para te servir, ganhar almas, muitas almas para você. E não só ganhar, mas ajudar eles a progredir, andar contigo, ajudar esses a ter meios, Senhor, necessário, porque o Senhor nos criou, não para sofrer, mas o Senhor nos criou para que nós possamos usufruir do bem que o Senhor colocou para nós. Então nós oramos em nome de Jesus, ajuda todos, este mundo inteiro, porque que não ajudar o teu povo aqui, Maneci, nesta igreja que nós começamos. Pedimos que o Senhor seja o nosso guia até os confins da terra. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo todos aqueles que participaram nesta emissão, Senhor, por detrás das câmeras, apresentadora, Senhor, tua filha, tua serva Ruth e todos que estão aqui conosco. Abençoa tudo, Senhor, tudo pela tua glória, em nome de Jesus. Assim oramos. Amém. Amém. E damos por encerrado o nosso podcast. Podem nos seguir na nossa página do Instagram, YouTube e TikTok, Geração Como Cristo. E até a próxima. Que Deus nos abençoe.